Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós temos um assunto muito interessante para comentar. Temos um assunto que reconsidera as nossas dificuldades em existências pré-existentes na bondade do nosso Pai Criador. Ele, na sua visão de que os filhos, ainda no caminho da evolução, podem errar, nos coloca sempre à frente as nossas reconsiderações para que possamos alinhar a nossa inteligência, o nosso aprendizado com uma nova existência. Hoje nós vamos falar na análise espírita do neurologista Dr. Davi Monducci, a visão espírita da síndrome de Down. É preciso compreender que existe amor e misericórdia na lei de ação e reação. Afinal, Deus, justo e onipotente, não poderia ser ao mesmo tempo vingativo. Sua perfeição está caracterizada na própria criação, regida por leis fraternas e imutáveis. Deus é perfeito e essas reações da perfeição é que nos dão a possibilidade de nós então conseguirmos, através das novas encarnações, atravessar dificuldades que poderiam, de uma certa maneira, parecer intransponíveis. Oportunidades de recomeço que nos são concedidas através das reencarnações, experiências diversas e advindas de causas diferentes. Totalmente errado, portanto, julgarmos a história de cada espírito na relatividade da matéria, pela aparência do corpo físico, que serve apenas de roupagem para a manifestação da sua essência inteligente. Nesta análise do Dr. Monducci, nós já observamos uma bondade muito grande na maneira de colocar esta nossa visão espírita a respeito dos nossos companheiros de jornada. Todos nós temos dificuldades e todos nós também temos um corpo. Este corpo ele é necessário para a encarnação que estamos vivenciando. Mas ele não é tão importante assim. Quando a nossa vaidade se acalma e nós julgamos com o olhar do espírito, com o olhar da evolução, nós entendemos que o corpo é um mero instrumento, apesar de muito amado por ser este instrumento necessário para a nossa evolução, que nos conduz durante uma existência. Não podemos nos demorar nesta vaidade a acharmos então que precisamos ser belos para que o nosso espírito reflita no corpo esta beleza. Somos criaturas únicas, em processos particulares de evolução rumo à perfeição, cada qual ao seu tempo, com seu entendimento e à sua maneira, o que já demonstra por si só que poderemos até ter aparentemente os mesmos defeitos, o que não quer dizer, em hipótese alguma, que tenhamos sido agentes das mesmas causas, porque as causas podem ser diferentes, não é? Esta homogeneidade dos defeitos é muito entendível no momento em que nós pensamos que nós estamos num planeta com uma similaridade de evolução. Não, obviamente tem alguns espíritos, não é? Ou muitos espíritos que já se destacam nesta evolução, mas a média é as evoluções equitativas. Não existe algo que você diga assim, não, em tal país eles são extremamente evoluídos e em tal país eles são extremamente
involuídos, não têm evolução, ou então ainda são extremamente primitivos. Nós estamos numa média de evolução que o planeta, de provas e expiações, transitando para um mundo de regeneração, abriga seres de uma portabilidade espiritual muito igual. Cada qual evolui da melhor forma que lhe aprouver, que lhe seja permitido e escolhido, tendo invariavelmente a lei do amor, sempre a nos direcionar os passos. E isso é algo que nós não podemos esquecer, que a lei do amor sempre direciona os nossos passos. Entrando no assunto da síndrome de Down, existem muitas famílias, não é, que têm dificuldades para entender, na visão espírita, como se relaciona a síndrome de Down com o espiritismo, com o espírito, como isso se formou. É um castigo, não é um castigo? É o que nós vamos ver agora. Como podemos explicar a síndrome de Down segundo o espiritismo? Nascer portador desta síndrome é uma provação ou uma expiação para o espírito, como qualquer outro tipo de programação reencarnatória. A espiritualidade nos coloca nessas programações aquilo que nós necessitamos e, na maioria das vezes, quando podemos e temos permissão, aquilo que solicitamos para que possamos encurtar o caminho, não é? Ou, quando não conseguimos, quando a prova é muito difícil, nós pedimos que as dificuldades sejam então alongadas, pagas a prestação, mais ou menos por aí. Não se trata de punição, a síndrome de Down não se trata de punição, ou de castigo, ideias que não fazem parte do corpo doutrinário da nossa doutrina, o que é óbvio, não é? Nós não entendemos essas situações como punição. Com aqueles que estarão ao seu lado, o espírito é livre para escolher que tipo de experiências serão mais produtivas para o seu progresso espiritual. Precisa ser desta forma? A forma pouca interessa ao espírito. O importante é o resultado a ser atingido. Então, quando nós falamos no início da nossa conversa de que a nossa feição, não é? O nosso rosto, a nossa forma física, na espiritualidade, quando o espírito ele vai encarnar, ele não se importa com esta forma física, ele não tem muita vaidade, diríamos assim, ao escolher o seu corpo. Por quê? Porque ele precisa que seja atingido o objetivo da sua encarnação. Por quê? Porque ninguém nasce aqui para passear. Todos nós temos uma programação espiritual, seja de resgate de débitos, ou seja, de evolução. E, para tanto, pode-se escolher uma forma que permita grandes conquistas, no menor tempo possível, o que demanda um grande esforço, que é o caso que nós acabamos de falar agora. Ou de formas que ofereçam conquistas pequenas ao longo de um grande intervalo de tempo, mas que exijam pouco esforço. Por quê? Porque nem todos os espíritos estão preparados para tal esforço. Tem espíritos que são mais preparados, são mais fortes, não só moralmente, mas também têm um objetivo mais claro a respeito de quando necessitam ou quanto necessitam atingir evolutivamente numa encarnação. Se o objetivo da reencarnação é evoluir, como aprender bem com um instrumento, um corpo físico limitado? Antes de mais nada, é imprescindível termos em mente que o objetivo da reencarnação é de atender os imperativos da evolução espiritual. Novamente, voltamos à questão da vaidade do corpo, ou de um corpo mais bonito ou menos bonito. Não, o espírito ele precisa, e quando ele entende espiritualmente, ele já tem um grau evolutivo que entende que ele precisa evoluir, ele precisa quitar débitos,
ele não se importa com a forma que o seu corpo terá naquela encarnação. Neste contexto, ao lado do aprendizado científico, há as lições morais que o espírito deve aprender para evoluir. Ele necessita das experiências morais, das dificuldades morais, daquilo que vai atingi-lo moralmente durante a encarnação e, obviamente, no estado de ouvido, de esquecimento daquilo que ele é, para que então essas dificuldades morais façam desenvolver aquele lado que está necessitado de evoluir. Ao reencarnar em um corpo com limitações físicas, o espírito estará automaticamente matriculando-se em curso de aprendizado moral. As limitações impostas pela síndrome de Down são para o corpo e não para o espírito. As limitações impostas no corpo orgânico. Por quê? Essas limitações no corpo orgânico, que advêm da síndrome de Down, é óbvio que quando o espírito necessita dessa evolução moral a qual falamos, ele vai ter as dificuldades do corpo físico. E isso, para o espírito, não é importante. O importante é ele, através deste corpo físico, com dificuldades, conseguir a sua evolução moral através de quê? Das dificuldades que nós falamos, pelas quais ele vai passar. Nestas condições, o espírito terá oportunidade de se dedicar ao aprendizado das lições morais, como a paciência, a resignação, a humildade, a simplicidade. Quando nós vemos um irmãozinho com a sua aparência, não é, de Down, da síndrome de Down, e também com as dificuldades que ele está tendo, nós precisamos pensar nesse aprendizado que ele está tendo, não é? Que isso é fundamental para ele, nesse aprendizado das lições morais, não é? Como a paciência, a resignação, porque o espírito começa a sentir-se resignado daquilo que ele está sentindo naquela existência, daquilo que ele é. E essa resignação, bem como a paciência, são importantíssimos, muito importantes, e é nesse sentido que eles precisam também serem ajudados. É certo dizer que o portador de Down ou de outras limitações está recebendo aquilo que plantou? Depende. Quando se diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, estamos usando uma imagem metafórica da lei da ação e reação. O espírito é livre para agir segundo a sua vontade, através de quê? Do livre-arbítrio. Entretanto, cada ação nossa gera um efeito e nós somos os responsáveis por esse efeito. Então, em encarnações precedentes à encarnação, não é? Em que o irmãozinho atravessa a síndrome de Down, o problema da síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome, ou qualquer outro problema, existiu o quê? Uma semeadura daquilo que ele plantou, daquilo que ele fez, daquilo que ele foi, daquilo que ele exerceu. E num determinado momento existe uma cobrança. E que cobrança é essa? Uma cobrança dos resgates morais necessários ao espírito para que ele não volte, ele não retorne a fazer aquilo que foi motivo de um grande problema espiritual para ele e para aqueles que o cercavam e que foram, de uma certa forma, em algum momento, prejudicados por este espírito. Ao escolher a síndrome de Down, porque nós estamos falando aqui especificamente dela, não é? O espírito precisa, então, encarnado, resgatar moralmente danos que foram causados por esta, entre aspas, semeadura dificultosa naquela existência. Os companheiros que ainda se encontram presos à ignorância semeiam espinhos. É certo que deverão colher espinhos, querendo ou não. Ao experimentarem a consequência das próprias ações,
terão então a oportunidade de aprender e fazer as melhores escolhas no futuro. Por quê? Porque o espírito guarda, não é, reminiscências de vidas anteriores às quais ele sofreu, às quais ele teve dificuldade. Ele guarda também intuitivamente aquilo que ele não deve fazer mais, aquilo que ele não pode retornar a fazer. Acontece de ele ter em algum momento a possibilidade de falhar numa encarnação onde ele está resgatando débitos morais, acontece. É falho todo espírito que em determinado momento se distrai através do livre-arbítrio daquilo que precisava resolver. Quem é o culpado quando uma criança nasce com síndrome de Down? O espírito reencarnante ou os seus pais? Se por culpado entendemos e reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas e os nossos defeitos, então todos somos de alguma forma culpados. Como vivemos em sociedade, os erros e as falhas geralmente são cometidas em grupo. Neste caso, a oportunidade de reparar os erros e de fazer as coisas certas é oferecida ao grupo. Se numa encarnação pré-existente, este irmão que tem a síndrome de Down pecou coletivamente, se outros que estavam com ele participaram dessas situações que levaram às dificuldades morais do coletivo, do grupo, este grupo poderão reencarnar juntos como familiares para resgatar estas dificuldades, como pais e filhos com síndrome de Down, não é? Os pais, e tendo um filho com a síndrome de Down, deverão fazer o quê? Deverão ajudar, não é? Aquele irmãozinho, aquela criança e depois adulto com esta síndrome de Down, envolvendo-se em todos os processos de recuperação daquele espírito. Como espíritas, que lição nos trazem os portadores da síndrome de Down? São companheiros de muita coragem, dignos do maior respeito, que escolheram um caminho de evolução que muitos não ousaríamos trilhar. É uma verdade. Aqueles que conhecem esta síndrome, aqueles que têm as dificuldades com lidar dentro desta situação, sabem que um espírito que escolhe este caminho, ele é forte, moralmente muito forte, e ele está querendo quitar esses débitos muito rapidamente. Todos somos instrumentos e ao mesmo tempo estamos inseridos na grande lei. Amai ao próximo como a vós mesmos. Irmãos do nosso canal Vanguarda Espírita, esperamos que tenham gostado deste tema, que voltaremos no futuro com ele. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, toque lá no sininho para receber as novidades do nosso canal e dê o seu joinha, o seu like, que nos ajuda muito a divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado a todos!